Já parou para pensar na força que as palavras têm? Talvez não tenhamos a exata noção, mas certas palavras e expressões podem produzir efeitos muito negativos nas pessoas. As expressões cotidianas que vão contra a empatia e respeito são aplicadas em um contexto de microviolência. E é sobre isso que vamos conversar agora com a doutora em Linguística e especialista em comunicação, Vivian Rio Stella. Bom dia, Vivian. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Uma alegria tê-la conosco. Bom dia, é uma alegria para mim estar com vocês. Vivian, o que é microviolência e como ela se encaixa nas palavras cotidianas? Bom, a gente passa por muitas situações de violência, e aí eu não vou entrar muito nessa seara, mas a microviolência ou microagressão, na verdade esse é o termo técnico correto, é aquele comentário, aquele insulto do dia a dia que ele é tão feito que ele é naturalizado. Vai desde um comentário como, aposto que tá de TPM, que muitas mulheres já devem ter escutado num dia em que falou de algum jeito e alguém interpreta dessa forma. Ou então, tipos de colocações como, olha, você pode ir para a entrada de serviço para uma pessoa que tem uma aparência que a pessoa julga que não é para estar na entrada social de um prédio, por exemplo, de um condomínio. Então, existem muitas dessas microagressões que são feitas por meio da linguagem, não tem uma violência ou uma agressão física, mas que afetam muito as pessoas que escutam cotidianamente essas microagressões. Acho que o grande problema é que naturalizamos tudo isso e a gente nem para pensar quanto agressivo é. Essa microviolência, ela, enquanto você falava, ela pode ser colocada de uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha acima do bem e do mal. Normalmente, a microviolência, ela é ligada a isso também? Olha, os estudiosos e as estudiosas de microagressões vão dizer que, na verdade, a pessoa que comete uma microagressão nem sempre tem a intenção de fazer isso. Ela naturalizou que falar que uma mulher que, depois dos 30 anos, ela nem é tão bonita assim, sabe? Que revela um preconceito etário, né, de beleza, uma certa beleza que se preconiza. A pessoa acha que ela está falando algo natural. Eu, recentemente, ouvi um aluno, né, de natação, eu pratico natação, falando, com esses shortinhos não vou nem conseguir nadar, falando para a professora. E eu falei, meu Deus, quanta microagressão numa piscina. E é algo tão natural e a pessoa certamente vai dizer, imagina, não tive a menor intenção. A minha intenção foi elogiar essa professora. Mas quanto tá nesse lugar da gente, como mulher, ser muito agredida verbalmente. E aí tô falando não só de mulheres, tá bom? A gente pode englobar público LGBTQIPA+, os negros que sofrem essa microagressão e muitas violências físicas a gente está vendo aí no noticiário. Então é muito importante a gente parar para olhar como a linguagem expressa o mundo em que a gente vive, expressa a sociedade que a gente vive, e revisitar as palavras é esse convite para empatia na prática mesmo. Verdade. A gente percebe então que não só com as minorias. Por exemplo, no ambiente de trabalho também existem, e em casa. Eu queria que você me desse exemplo de ambiente de trabalho e em casa mesmo, né? Olha, tem exemplos que eu trabalho nas organizações, quando eu falo desse assunto, trabalhamos nos cursos, vai desde a questão da idade, quando, sei lá, um líder mais experiente diz assim, você é garoto, high-tech, vai lá e faz. E esse tipo de comentário pode ser assim, não, estou incentivando a pessoa. Mas nem todo garoto quer ser chamado de garoto, porque ele já tem seus 27, 25 anos e é um profissional na empresa. E não é porque ele tem essa idade que ele é, de fato, uma pessoa high-tech. Pode ser que ele não tenha tanta afinidade com tecnologia, embora a gente saiba que os nativos digitais têm a sua familiaridade maior. Então, vai desde a questão de habilidades específicas, as perguntas muito clássicas, e aí nós não somos minorias, nós mulheres, né? Perguntas clássicas próximas aos 30 anos em entrevista de emprego. Quando é que você pretende ter filho? Quer ter filhos? Não quer? Até a pergunta pode ser mais velada do que esse exemplo que eu dei, mas vira um assunto. Para homens isso não é um assunto. Então é como a gente naturaliza muito essas coisas por meio das palavras, né?
É verdade. E, inclusive, aqui em Minas Gerais, a gente não é minoria, a gente é maioria. No Brasil, a gente é maioria não também, né? Ô, Vivian, você estava falando que nem sempre a pessoa tem a intenção de machucar. Então, que a gente vem com um país machista, uma educação machista, o racismo estrutural, essas coisas todas que agora estão em voga, estão sendo mais discutidas, mais faladas. Às vezes é intencional, a intenção mesmo de cutucar, ou a maioria das vezes a pessoa que fez, ela não tem essa intenção. Eu diria que grande parte de nós não tem essa percepção de quanto somos preconceituosos. É sempre o outro que é preconceituoso, a gente não é. Então, quando alguém nos alerta sobre alguma microagressão, e é raro isso acontecer, mas quando nós, né, que trabalhamos sobre linguagem, e a imprensa tem falado muito também a respeito dessas agressões verbais também, de preconceito, quando a gente coloca, às vezes, uma caixinha do mimimi, a gente está reduzindo a discussão. A gente precisa discutir sobre esses assuntos e, essencialmente, aprender, reaprender o tempo todo que tem palavras que fazem parte do nosso cotidiano e que revelam, sim, microagressões. No ambiente de trabalho é super preocupante a microagressão, porque isso vai impactar a produtividade, relacionamento, confiança e até virar assédio moral, quando vai numa amplitude maior. E na vida diária também. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu sempre dou esse exemplo. Muita gente da família, sem a menor intenção, fala assim, elas estão tão moças. Eu falo, não, elas são crianças, elas têm 6 e 4 anos, elas são crianças. E aí sempre parece que a pessoa que fala como eu sou a chata da história, mas eu falo, gente, vamos olhar, elas são crianças, moças serão quando estiverem na adolescência. Então, quanto a gente repete esses estereótipos também por meio das palavras, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não é sobre mimimi, é sobre a gente reaprender constantemente. É interessante você falar de mimimi. Eu li uma reportagem que falava que o mundo tá chato, que tudo agora é essa discussão, tudo agora é cheio de mimimi, não se pode falar, não se pode brincar, não se pode não sei o quê, aquelas coisas. Antigamente, as pessoas brincavam com aquilo que é uma deficiência, ou aquele que tem o rosto machucado, já ganhava o apelido, né? O que tinha o dente para frente, com certeza já era o coelho, e por aí afora ia e se tornou bullying, e com as pessoas reclamando de ser muito mimimi, e hoje as pessoas tomaram consciência disso, que não é legal a criança que tem o dente para frente chamar aquela criança de coelho e vai ficar coelho pro resto da vida. E a gente tem que engolir isso, goela abaixo, vamos dizer assim, numa forma de falar grotesca. Eu te pergunto, até que ponto isso fica sendo chato, uma convivência chata, porque tudo isso a gente tem que cuidar. E até que ponto realmente a gente precisa de levantar essa bandeira e militar? Olha, eu acho que geralmente quem vai colocar nessa caixinha do mimimi pode ser pessoas que não passam por microagressões ou não percebem que passam por microagressões. Então acho que é um primeiro ponto. E quando eu vejo artigos de pessoas que publicam na imprensa e falam isso tudo é muito chato, mimimi, geralmente, aí eu vou colocar nessa categoria, geralmente são homens brancos, enfim. Então, acho que vale a gente olhar, assim, né? Quem é que está escrevendo que isso é chatice, é mimimi? E o outro ponto eu acho que a gente tem que sempre também ser empático dos dois lados. Eu, como mulher, já fui perguntada, seu marido não se importa de você viajar tanto a trabalho? E na hora, eu percebo que é uma microviolência, porque é um estereótipo de que a mulher fica em casa, não viaja tanto a trabalho, enfim, o que seu marido pensa. Mas eu também tento olhar do lado da outra pessoa, empatia dos dois lados. Então, ela está perguntando da onde ela foi criada, da onde ela vem com os valores dela. E eu posso responder, nossa, isso nunca... Eu respondo sempre isso. Isso nunca foi uma questão para nós, isso sempre aconteceu em casa. Então, eu mostro que é natural isso acontecer para mim. E aí a pessoa fala, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, então, pois é, eu também nunca parei para pensar que meu marido podia não gostar. Então, acho que vale a gente conversar, ser empático, mais do que militar no sentido combativo da palavra, é a gente trazer a discussão. Acho que ter esse espaço para poder falar disso também é importante. Nas empresas, cada vez mais eu tenho falado de microagressões, porque é isso, sim, quanto isso afeta as relações profissionais e pessoais também. É interessante que quando você coloca luz
sobre um problema, como que isso vem, bate no coração. Isso que você está falando, eu vivi minha vida inteira. Seu marido não incomoda que você viaja tanto a trabalho? Seu marido não incomoda que final de semana você está viajando? Mas seu marido não incomoda. Não, meu marido não incomoda, gente. Eu vou fazer 30 anos de casado. E aí tem que inverter, né? Se você inverter, eu fico pensando assim, perguntam pro seu marido se ele se incomoda, aliás, pro seu marido, não, de voltar. Perguntem para sua esposa se você se incomoda que seu marido viaja tanto. Quase ninguém pergunta, né? Então, quando a gente inverte, a gente nota a agressão que está aí. É isso mesmo. Vivi, por que é tão importante, então, né, a gente evitar esse comportamento e como fazer isso? Olha, primeiro, acho que assim, ler a respeito já é um primeiro passo, entender o que está acontecendo, porque também não é para a gente ficar se policiando. Ai, falei uma coisa, ai, falei tal coisa, senão a gente não consegue se expressar também. Mas me expressei, perceber que isso pode afetar a pessoa, se corrigir na hora, ou então deixar e falar, nossa, da próxima vez vou evitar falar isso. Então, acho que isso é uma primeira recomendação que eu daria. E o outro ponto é lembrar que se a gente não parar para olhar para isso, quantas pessoas da nossa equipe de trabalho ou quantas pessoas da nossa relação, na nossa convivência, são agredidas verbalmente também pelas formas como a gente se expressa. Então, acho que é importante lembrar disso. Entrou uma ligação aqui, desculpa, já saiu. Então, acho que é isso, assim, a gente tentar identificar, olhar, e aí eu faço um chamado, na verdade, para as mulheres, homens, líderes, enfim, para os profissionais líderes que também trabalham nas empresas, homens, enfim, tanto faz, para olhar para isso, porque eu tenho percebido nos cursos quantos e quantos relatos existem sobre decisões da vida do indivíduo e que, na verdade, a empresa, né, o líder ou a líder começam a interferir por meio desses comentários. E atenção, nem sempre é um comentário direto. Às vezes é assim, um comentário que a pessoa faça numa reunião para todo mundo e isso vira uma crença. E aí todo mundo fala, nossa, imagina quando eu for viajar, trabalho, eu sou mulher, não tenho oportunidade aqui nessa carreira. Então a gente vai fazendo conexões inimagináveis por causa dessas microagressões do dia a dia. Maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a VRS Academy. Bom, a VRS Academy é a empresa de cursos, né, que eu abri faz 8 anos. Eu levo os cursos para as empresas. Começou comigo mesma e aí depois fui expandindo para uma rede de facilitadores. Hoje em dia temos mais de 10 pessoas, essencialmente muitas mulheres, alguns homens também, para poder levar para as empresas essas chamadas soft skills, as habilidades soft, que de soft não tem nada, porque demandam muito trabalho interno, muito trabalho de relacionamento. Então, hoje em dia, VRS deixou de ser Vivian Rio Stella para ser Você, Relações e Saber. E aí nós temos jornadas de aprendizado, temos cursos nas empresas, workshops, palestras e ciclos de leitura também. Tudo para trabalhar a aprendizagem ao longo da vida. Eu levo a frente de comunicação e aí temos várias frentes diferentes. Maravilhoso, Vivian. De tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Olha, eu deixaria um recado para quem está vendo a gente, assim, de não colocar as coisas numa caixinha do mimimi. Para, observa, veja, reflita e tenta trocar o lado. Inverter é sempre bom para a gente exercitar a empatia e não fique se policiando. É um aprendizado que está todo mundo vivenciando, vivencie você também. Acho que é um grande convite. Maravilhoso, gente. Olha, lembrando, tá aqui na tela os Instagrams, @ViviRiostella com 2 L's, @VRS_Academy. Muito obrigada. É tão importante a gente conversar esses assuntos. Muito obrigada de você vir participar, parar seu tempo e vir conversar com a gente aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito o seu trabalho. Amém. Obrigada pelo tempo também e pela conversa. Foi ótimo.